Tá ok, Alexandre. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Valença, coordenador do Centro de Estudos. Hoje vamos ter a palestra do professor Paulo Matos, que é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto de Pesquisa e Ensino da Rede DO, coordenador do Grupo de Estudos de Déficit de Atenção, GEDA, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Então, o professor Paulo Matos vai falar de fatores de risco de demência e contexto da pandemia de Covid-19. Eu quero dar bom dia ao professor Paulo Matos e agradecer ele pela aceitação do convite. Obrigado. Bom dia, Alexandre. Obrigado pelo convite para participar do Centro de Estudos do IPUB. Essa é uma atividade extremamente importante em que a gente tem a oportunidade de se atualizar sobre temas que são extremamente relevantes para a nossa prática clínica e, nesse caso específico, são muito relevantes para políticas públicas, como a gente vai ver a seguir. Então, eu vou começar falando sobre demência propriamente dita. Então, nós temos uma situação muito complicada, né? Esta é uma projeção da Organização Mundial de Saúde para a prevalência de doença de Alzheimer, que, entre todas as demências, é aquela com a maior prevalência, né? A mais comumente encontrada. Então, repare que no início dos anos 2000, em 2005, em azul, estão aqueles indivíduos representados com os estágios iniciais da demência, que muitas vezes passa despercebido, porque são confundidos com envelhecimento normal, né? Em amarelo e laranja, aqueles indivíduos que já estão no estágio intermediário, e os indivíduos laranja escuro e mais vermelhinhos são aqueles indivíduos que estão nos estágios terminais, ou seja, aqueles indivíduos que exigem um nível de cuidados muito intensivos, né, que seria quase correspondente a um home care ou uma instituição especializada. Então, repare que em 2005 nós tínhamos pouco mais de 25 milhões de indivíduos com demência. Atualmente, em 2020, esse número já vai para mais de 40 milhões de indivíduos, e a projeção da OMS para 2050 é que nós teremos nada mais, nada menos, mais de 100 milhões de indivíduos com doença de Alzheimer, sendo que quase a metade deles em estágios avançados, ou seja, indivíduos que vão necessitar cuidados especiais intensivos. O envelhecimento é algo que preocupa muito a maioria dos governos. Eu não sei se no nosso caso está preocupando, mas certamente a maioria dos governos está extremamente preocupada com isso. O ano de 2018 foi o primeiro ano em toda a história da humanidade onde o número de indivíduos com mais de 65 anos ultrapassou o número de indivíduos com menos de 5 anos de idade. Ou seja, nós nos tornamos um planeta de indivíduos velhos. E em 2050, nós vamos ter 16% dos indivíduos de todo o globo com indivíduos mais de 65 anos. Tá? A projeção que nós temos para o Brasil é de pelo menos quase um quarto da população de idosos em 2040, daqui a pouco tempo, daqui a 2 décadas apenas. Se nós formos olhar a pirâmide brasileira, repare que essa é a pirâmide do lado esquerdo. Nós temos a pirâmide populacional brasileira, segundo o IBGE, no ano de 2018, né? Então, vocês observam que a gente tem ainda aquele formato tradicional dos países em desenvolvimento. Só que para 2060, a previsão do IBGE é que nós tenhamos esse formato aí do lado direito, que é o formato tipicamente encontrado em países desenvolvidos, países europeus, por exemplo, né? Que tem uma base mais estreita, ou seja, menos crianças, menos jovens, e um número de indivíduos adultos e idosos muito maior. Isso representa um custo muito grande, né? Porque são os indivíduos da base da pirâmide que contribuem, né, para a manutenção dos indivíduos no topo da pirâmide.
E nós temos, especialmente no Brasil, como em alguns outros países, um problema. Esse report da Organização Mundial de Saúde, de 2015, mostrou o seguinte: enquanto países como a França, por exemplo, ela levou 1 século e meio, 150 anos, para se adaptar a um simples aumento de 10 para 20% na percentagem de idosos na população. Só que países como Brasil, China e Índia, nós vamos ter menos do que 20 anos para nos adaptarmos. Ou seja, tudo que foi necessário fazer em países desenvolvidos como a França, né, adaptar não só a rede de atendimento de saúde, mas como também todo o cálculo sobre impostos, aposentadoria e até mesmo a arquitetura das cidades, né? Isso foi feito ao longo de muito tempo. E nós vamos ter muito pouco tempo para nos adaptarmos a essa. Mais ainda, o gasto anual para um indivíduo com demência é aproximadamente 3 vezes a renda per capita do brasileiro. Tá? Para tornar essa situação ainda mais sombria, os resultados, até o momento, são negativos para a totalidade dos ensaios clínicos com medicamentos que sejam modificadores de doença. Quer dizer, até o momento, nós temos medicamentos aprovados para o tratamento do Alzheimer, que é a forma mais comum de demência, mas nenhum deles é modificador de doença. Ou seja, eles têm um impacto no curso, né, na velocidade da doença, mas não na modificação dos processos fisiopatológicos básicos envolvidos. E, atualmente, o que nós temos de opção terapêutica são medicamentos que têm um custo muito alto e, além disso, têm um tamanho de efeito muito pequeno. Então, falando de demência, eu queria lembrar que demência é algo que tem que ser diagnosticado usando critérios muito específicos. Nós fizemos uma revisão sistemática de literatura, capitaneados pelo Dr. Gustavo Bravo, que é ex-residente do IPUB, e nós pegamos mais de 1.000 artigos com grupos normativos do Mini-Exame de Estado Mental no Brasil. Acontece que esses grupos normativos são um verdadeiro saco de gatos, né? E a expressão é exatamente essa. Tem grupos normativos de idosos na população, enfim, fora do hospital, grupos que são indivíduos em tratamento ambulatorial, tem grupos normativos que incluem indivíduos afásicos, né? E com vários tipos diferentes de demência. Ou seja, a conclusão da nossa revisão sistemática é essa que está assinalada aí embaixo. A generalização dos dados normativos do Mini-Mental no Brasil não é apropriada para idosos. Ou seja, os estudos mais aprofundados mostram que o Mini-Mental não deveria ser usado para a gente rastrear idosos no Brasil. Uma outra questão é que o Mini-Mental, esse que é usado, inclusive é disponibilizado no site, né, de secretarias de saúde, ele tem direitos autorais. Na verdade, para usar o Mini-Mental é necessário pagar. Tá? Então, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Nós temos um novo Mini-Mental, que é o Mini-Mental 2, que também tem direitos autorais, mas esse sim tem um grupo normativo muito superior e é o que nós atualmente utilizamos em pesquisa. Então, lembrando que quando a gente fala em demência, na verdade, eu tenho 4 pilares para fazer esse diagnóstico. Em primeiro lugar, a clínica, né? O que é que o indivíduo refere, né? Mas eu tenho também que obter outras indicações. Eu não posso fazer um diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, usando o Mini-Mental ou usando o MoCA, por exemplo, ou até o Mini-Mental novo, Mini-Mental 2. Eu não posso fazer isso, né? Na verdade, segundo todos os consensos internacionais, se eu tenho um indivíduo, em qualquer que seja o teste de rastreio, MoCA, Mini-Mental, SLAMS, ou MATIS, né?
eu preciso submetê-lo a uma avaliação neuropsicológica com testes para confirmar. Uma coisa é teste de rastreio, outra coisa é você investigar todos os domínios cognitivos de modo quantitativo com testes padronizados. O outro aspecto, que é normalmente usado para diagnóstico de demência, é neuroimagem. E lembrando que, para a maioria das demências, uma simples tomografia computadorizada não é suficiente, porque é um exame que tem uma resolução menor e não é muito adequado, por exemplo, para ver algumas estruturas mais profundamente localizadas, ou mesmo ver com mais detalhamento substância branca. E, por último, a questão dos biomarcadores, né, que, idealmente, para o diagnóstico diferencial das demências, nós deveríamos usar biomarcadores de líquor, né, particularmente a proteína tal e a fração tal fosforilada e o beta-1,43. Bom, vamos falar um pouquinho de demência antes de entrar no tema específico do Centro de Estudos. Esse estudo do Livingston, e na verdade é um grupo, né, do Lancet, que tem publicado bastante sobre isso, ele foi investigar, por exemplo, um aspecto que é muito importante, que é a questão do risco, fatores de risco para a demência. Então, tem um cálculo que vocês podem ver, que é bastante complexo, né? E o que ele observou? Esse gráfico é muito bonito, esse gráfico nessa curva, né? Parece um S invertido. Então, ele pega fatores de risco que vêm desde lá de cima, né? Que vão passando pela infância, adolescência, vida adulta, até chegar aqui embaixo. E eu vou detalhar um pouquinho mais isso, porque é de interesse para o tema do nosso centro de estudos. O que ele chega à conclusão é que eu tenho, de fatores potencialmente modificáveis, 35%. Tá? Então, vocês viram a situação dramática que todo o mundo, né, todos os países vão enfrentar com o envelhecimento da população do planeta. Mas nem todos esses indivíduos têm fatores de riscos que são não modificáveis, né? 65% desses fatores de risco, de fato, são não modificáveis, né? Ou seja, não há muito que nós podemos fazer, pelo menos com os conhecimentos atuais. Mas 35% são fatores que nós podemos modificar, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, começando lá em cima, na infância, né? Primeiro, a presença de ApoE4, né, na verdade, é um fator não modificável, né? Eu não tenho como modificar a minha composição da apolipoproteína E. Então, aqueles indivíduos que são ApoE4 ou E4, né, eles têm um risco maior do que aqueles indivíduos que são ApoE4 ou ApoE3, e mais ainda do que aqueles que são E3 e E3. Mas isso eu não posso modificar. Mas uma das coisas que eu posso modificar precocemente é escolaridade. Não há dúvida nenhuma que quanto menor a escolaridade, maior o risco de desenvolvimento de demência. No midlife, né, já na idade adulta, existem 3 fatores muito bem definidos. O primeiro, que é muito frequentemente negligenciado por nós médicos, é perda auditiva, né? A perda auditiva, por si só, tem um impacto maior, por exemplo, do que a hipertensão arterial. Nós sabemos que tanto a hipertensão quanto a obesidade, e eu vou voltar a esse assunto depois, estão associados com demência, mas o impacto da perda auditiva é ainda superior. Mais para frente, nós temos o autismo, a depressão, a inatividade física, o isolamento social e o diabetes. Então, reparem o impacto do tabagismo, a importância que tem, e para nós psiquiatras, a questão da depressão. A depressão, ela é claramente um fator de risco para desenvolvimento de demência. Eu não estou me referindo aqui àqueles quadros de demência que surgem, né, que se iniciam com quadros depressivos, não é isso que eu estou me referindo. Muitos autores usam a expressão late onset depression, né, aquela depressão que o indivíduo nunca teve depressão ao longo da vida e passa a ter depressão mais tardiamente. Essa depressão de início tardio, ela é um red flag, ela é algo que nós devemos nos preocupar,
porque pode sinalizar o início do processo degenerativo. Agora, repare que interessante, aspectos como isolamento social e inatividade física. Eu vou voltar a esse assunto mais adiante. Então, nesse estudo do Livingstone, eles identificaram 9 fatores que são potencialmente modificáveis, né? Mas são altamente dependentes de políticas públicas também, e que podem representar até 35% dos fatores de risco de demência. Então, recapitulando, menor educação, perda auditiva, hipertensão arterial, obesidade, tabagismo, presença de depressão, inatividade física, isolamento social e diabetes mellitus. Só que esse estudo foi feito com países que têm uma renda muito mais elevada, e será que esses achados se aplicam a países de baixa renda? Então, o grupo, ele pegou outras 3 regiões. Pegou a China, pegou a Índia e pegou países da América do Sul. E aplicou a mesma metodologia para essas 3 regiões diferentes, né? Usando exatamente os mesmos parâmetros, a mesma forma de análise, né, dos resultados. E o que eles observaram, então? Tanto na Índia, quanto na China, quanto em países da América Latina, o potencial de prevenção daqueles fatores de risco, ou seja, o grau de impacto daqueles fatores, é muito maior do que o que havia sido descrito para os países de renda mais alta, né? Ou seja, para nós, seria muito mais importante tratar aqueles 9 fatores de risco modificáveis do que os países desenvolvidos. Mais recentemente, então, na verdade, esse ano, há pouco tempo atrás, o grupo da Lancet, né, é uma comissão da Lancet dedicada para isso, que é liderada pelo professor Livingstone. Então, publicaram, então, uma nova análise e acrescentaram mais 3 fatores. Com o acréscimo desses 3 fatores de risco modificáveis, a prevenção, ou poderíamos falar, o retardo do aparecimento, se eu retardar 1 ano só no aparecimento da demência, do ponto de vista estatístico, epidemiológico, isso representa muito, muito dinheiro, né? Eu já pulo para 40%. E quais foram, então, os 3 fatores de risco que o grupo identificou? Número 1, consumo excessivo de álcool, né, que foi definido pelo grupo como mais de 21 unidades de álcool por semana. O segundo, que é muito interessante, porque é algo frequentemente negligenciado, é traumatismo crânioencefálico. A maioria dos traumatismos crânioencefálicos é leve ou leve a moderado. E, nesses casos, a sobrevida é muito maior. Quando o traumatismo crânioencefálico é grave, a mortalidade é muito grande. E esses indivíduos não recebem alta, não voltam para a vida em sociedade. Só que esses indivíduos com traumatismo leve a moderado, eles sobrevivem. Só que eles ficam com déficits muito significativos. Por exemplo, tem um estudo relativamente recente mostrando que um número significativo daqueles adultos que julgam ter TDAH de início na vida adulta e que não têm histórico anterior de TDAH na infância e na adolescência, na verdade, são indivíduos que têm histórico de traumatismo crânioencefálico. Tá? E o terceiro fator de risco que foi, então, descrito mais recentemente foi a poluição. Tá? E isso, então, já faz parte de um fator modificado. Sendo que, nesse caso, poluição, apenas um comentário. Para esses autores, inclui também o fumante passivo, ou seja, a inalação passiva de fumaça de cigarro. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, por exemplo, por que escolaridade e educação faz tanta diferença, assim, né? Então, esse é um estudo feito com ratos, né, em que é oferecido para eles 2 tipos de ambientes diferentes. Um ambiente muito simples, uma gaiolinha com água, comida, e um outro ambiente, que para um ratinho, né, é muito enriquecido, né, que é cheio de coisas, ele tem que fazer caminho, tem uma coisa em cima da outra, ele tem que achar o trajeto até a comida, até a água, né?
e para o rato isso é um ambiente enriquecido, né? E do lado esquerdo, então, vocês observam a aparência dos neurônios, né? Que são especificamente retirados de uma área específica, né? Repare que os ratinhos, né, que estavam num ambiente enriquecido, os neurônios têm muito mais dendritos, ou seja, tem muitos mais conexões e tem muitos mais espinhas, né? Também são áreas de conexão. Ou seja, estar num ambiente enriquecido é uma coisa que modifica a própria estrutura do nosso cérebro. Isso ocorre em animais e ocorre também em seres humanos, né? E na semana passada foi publicado esse artigo no JAMA Pediatrics, né, mostrando claramente que crianças que nascem, né, e são crescidas, né, crescem em ambientes desfavoráveis do ponto de vista socioeconômico, elas vão adentrar a vida adulta geneticamente diferentes daqueles indivíduos que estão num ambiente mais favorável. No caso, o que foi investigado foi a metilação do DNA. Vocês lembram que o nosso DNA, ele tem uma quantidade de bases de pares muito grande, e a metilação é como se fosse assim, um bloqueio, um tamponamento de diferentes áreas do nosso DNA que não vão ser expressas enquanto estiverem metiladas. E esses indivíduos, essas crianças que nascem em ambientes desfavoráveis, então, elas vão ter um grau de metilação do seu DNA muito maior. Com relação à depressão, então, lembrando que está se falando aqui de depressão como um transtorno neuropsiquiátrico, né? A depressão, na verdade, o que a gente chama de episódio depressivo, ele corresponde a um evento neuroinflamatório, onde existem muitas modificações de substâncias que são pró-inflamatórias, como as isoleucinas. Algumas isoleucinas são anti-inflamatórias e outras são pró-inflamatórias, que é o caso da isoleucina 1 e isoleucina 6. Existem outras também, como o fator de necrose tumoral alfa, né? Então, a depressão corresponde a um evento neuroinflamatório. E esse estudo da Ivete Cellini é muito antigo, mas ele é muito bonito, porque ela acompanhou indivíduos e ela, ao longo desse tempo, ela tinha a contagem dos comprimidos da medicação antidepressiva que eles tomavam. Então, ela sabia, ao longo do tempo, quem que estava tomando remédio e se tratando e quem não estava tomando remédio e se tratando. E esses indivíduos foram submetidos à volumetria de hipocampo, que é uma região nobre que está envolvida em muitos processos degenerativos, mas principalmente na doença de Alzheimer, né? E o que ela observou? Quanto mais tempo eu permaneci, né, ao longo da minha vida, sem tratar a depressão, menor o volume do meu hipocampo, tá? Ou seja, a depressão, ela tem um efeito adverso, negativo, na estrutura hipocampal propriamente dita. Hoje em dia, a gente sabe que o antidepressivo, ele tem um efeito não apenas protetor, literalmente, como também ele estimula o desenvolvimento de conexões. E aí vem a história da depressão, quer dizer, qual seria, além da questão da pró-inflamatória, existe um outro aspecto muito importante, que é a contribuição vascular para as demências. Então, durante muitos anos, houve um bate-boca entre psiquiatra e cardiologista. Os psiquiatras defendiam a ideia de que depressão era um fator de risco cardiovascular, por si só, isoladamente. E os cardiologistas diziam que não, que isso era uma bobagem, porque deprimido não se exercita. Deprimido tende a comer besteira. Deprimidos fumam mais, né? Então, tudo isso levaria a fatores já conhecidos, que é obesidade, dislipidemia, tabagismo. E então, finalmente, em 2014, né, a Associação Americana de Cardiologia, oficialmente reconheceu que depressão é um fator de risco cardiovascular,
por si só, independente de hiperlipidemia, de tabagismo, de outros fatores previamente conhecidos. Ou seja, é possível que a depressão tenha esse impacto na demência, como os estudos do Livingston mostraram, não apenas por uma questão inflamatória, mas como através também do risco cardiovascular aumentado. Esse foi um estudo que eu participei junto com o pessoal do PCM, da UFRJ, um artigo publicado na Nature, mostrando, né, tanto em modelos animais, como também utilizando o líquor dos nossos pacientes, que a irisina, né, que na verdade é uma substância ligada à atividade física, ela é nitidamente diferente naqueles indivíduos com e sem Alzheimer. Então, a gente usou animais transgênicos, knockout, para desenvolvimento de demência do tipo Alzheimer, né, um modelo animal, e também obtivemos o líquor, né, de nossos pacientes da nossa coorte, que eu vou falar mais adiante, com demência, e nós observamos o seguinte: a irisina está ligada à atividade física, ela está nitidamente diferente naqueles indivíduos que têm baixos níveis de atividade física. Tá? E aí vamos falar um pouquinho de uma das linhas de pesquisa que eu participo, que é a questão da síndrome metabólica. Existem várias definições, essa é a definição do NCE, que foi adaptada. Então, basicamente, o que a gente chama de síndrome metabólica na verdade, é uma combinação de 5 coisas diferentes: hipertensão arterial, diabetes, obesidade, diminuição do HDL e aumento de triglicerídeos, né? Então, o que eu chamo de síndrome metabólica é a presença de pelo menos 3 desses fatores, tá? Então, tem essas definições, variam de acordo com os estudos, mas existem pelo menos 3 definições diferentes, essa é a que a gente escolheu. E nós fizemos a primeira revisão sistemática de literatura, que foi publicada na PLOS, sobre isso, porque será que realmente síndrome metabólica aumenta a demência? A gente sabe pelos estudos que diabetes, hipertensão, mas e síndrome metabólica? Porque se são 5 variáveis clínicas a ser consideradas, é importante destrinchar um pouco, porque eu tenho várias combinações possíveis, né? Então, nós fizemos essa revisão sistemática e o que a gente descobriu? Que até esse ano, que foi em 2018, todos os dados eram muito inconsistentes, né? Nós utilizamos critérios muito específicos para avaliação de vieses, né? O de Newcastle, né? Por exemplo, e o Stroll, e a gente não sabia. Então, nós resolvemos estudar se síndrome metabólica realmente vai fazer com que aquele indivíduo idoso tenha uma chance maior de desenvolver demência. Então, nós pegamos, esse estudo foi feito numa colaboração entre a UFRJ, né, particularmente o Programa de Ciências Morfológicas e o Instituto DOR de Pesquisa. Pegamos indivíduos com mais de 60 anos, com escolaridade mais do que 8 anos, como eu mostrei para vocês, que seria um fator de confundimento, e avaliamos como era o funcionamento deles e vários critérios de exclusão. Então, vou mostrar os dados dos primeiros 4 anos, tá? Então, nós pegamos 225 idosos, né? Nós tivemos 4 óbitos ao longo do tempo, nós reavaliamos eles para demências, e em 2014 nós já tínhamos 63 indivíduos. Atualmente, nós já temos um número bem maior. Então, o que nós fazíamos? Fazíamos uma avaliação médica, fazíamos exame de sangue, neuropsicológico, fazíamos um exame de linguagem, que é um aspecto muito negligenciado na investigação do indivíduo idoso. Fazíamos ressonância magnética num aparelho 3 Tesla, que tem uma resolução melhor, e nós vimos os biomarcadores em líquor, né? Vários biomarcadores, mas particularmente os clássicos de beta e proteína tal. Aí discutimos cada caso e nós fizemos um follow-up de 24 meses e de 48 meses, né? E uma das coisas que a gente queria avaliar era se os fatores que compõem a síndrome metabólica modificavam esses indivíduos nesse segmento de 4 anos.
Então, a gente teve a classificação de quem tinha e quem não tinha síndrome metabólica. Nós utilizamos os critérios da DSM-5, são os critérios da Associação Americana de Psiquiatria, e os indivíduos eram classificados ao longo de todo o tempo, desde o baseline até 24 e depois 48 meses, se eles eram controles, se eles tinham esse estágio considerado intermediário de transtorno cognitivo leve, ou se eles já tinham demência, que a DSM-5 chama de transtorno neurocognitivo maior. E nós fomos vendo ao longo do tempo quem é que passou de controle para TCL, né? E quem passou de TCL para demência, para transtorno neurocognitivo maior, e quem foi direto de controle, quando você viu novamente, ele já tinha demência. São os chamados progressores, os indivíduos que progrediram de um estágio para o outro ao longo desse período, né? O que nós observamos? O único preditor independente foi realmente diabetes. Então, diabetes tem, de fato, um impacto assim, muito significativo no envelhecimento, e ele deve ser controlado de modo muito eficaz e possivelmente até mais agressivo do que a gente faz habitualmente na prática clínica. De fatores preditores de mudança diagnóstica, o aumento de triglicerídeos também se revelou, mas o mais importante foi o diabetes, que foi o único independente por si só, tá? Porque os fatores se associam. Obviamente, se eu tenho obesidade, eu tenho uma chance maior de ter diabetes e de ter hipertrigliceridemia. Então, eu preciso avaliar os fatores isoladamente para ter uma ideia do quanto cada um deles participa individualmente naquele desfecho que eu estou avaliando. Então, vamos falar agora sobre a questão da COVID, né? E por que, então, esse interesse e essa dúvida, né, que suscitou esse centro de estudos, em relação, será que nós temos agora mais um fator de risco, né? Se isso é uma coisa nova, é uma coisa que já se falava antes, por que alguém está investigando a questão da demência no COVID? Eu participo de um grupo de pesquisa de neurocovid, né? É um grupo de pesquisa que está investigando indivíduos que sobreviveram à COVID. Nós vamos fazer uma avaliação muito detalhada desses indivíduos e nós vamos acompanhá-los, tá? Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho da COVID. O que a gente sabe atualmente é que, em média, 80% das pessoas que se internam em hospitais com COVID, elas sobrevivem. Mas apenas 60% dos indivíduos que chegam a ser transferidos para o CTI sobrevivem. A COVID tem uma taxa de mortalidade extremamente alta, né? Extremamente alta. E o que a gente sabe de epidemias anteriores, né, de pandemias anteriores, de coronavírus, né, ou seja, de vírus da mesma família, são as sequelas da infecção aguda. Então, nós temos estudos, né, tanto com o SARS, que também é um coronavírus, quanto o MERS, né? No caso do MERS, acredita-se que a forma de transmissão inicial, inclusive, foi por camelos, né? Então, existem estudos e existe uma meta-análise recente mostrando o seguinte: esses indivíduos que sobreviveram a essas duas infecções, por SARS e por MERS, eles tiveram transtorno de estresse pós-traumático, 1/3, pelo menos, apresentava quadros depressivos inéditos, ou seja, pessoas que não tinham depressão anteriormente, ansiedade, e foram indivíduos, começou a sinalizar que eram indivíduos que tinham sequelas físicas, né? Eles tinham diminuição de tolerância ao exercício, né? E mantinham disfunção pulmonar após receberem alta do quadro agudo. Mas nessa meta-análise, de vários estudos, né, não havia nenhuma alusão a déficits cognitivos, a déficits neuropsicológicos, né? E isso, mais recentemente, foi esclarecido por esse estudo, né? Que, na verdade, esse estudo já é um estudo anterior, eu vou mostrar sobre isso. É um estudo de sepse, mas sepse de qualquer causa, tá? De qualquer causa. E é uma outra linha de estudo da qual eu participo, que são indivíduos que se internaram em CTI antes da pandemia, nada relacionado ao COVID.
e que, após sobrevivendo à sepse no tratamento intensivo, eles desenvolvem quadros de déficit cognitivo. Então, esse, por exemplo, é uma coorte de mais de 500 indivíduos, em que eles tinham sido avaliados e eles tinham 3 vezes mais chances de apresentar comprometimento cognitivo. Não apenas queixas referidas pelo paciente que sobreviveu à septicemia quando internados no CTI, mas também com demonstração em exame neuropsicológico. E o que a gente sabe? No ano passado, esse estudo é muito interessante, ele mostrou o seguinte: logo após a sepse, e aí estou falando de sepse de qualquer causa, inclusive sepse viral, não coronavírus, né? 1 ano depois do indivíduo receber alta, entre 46% a 70% dos indivíduos apresentam déficits em exame neuropsicológico. E o que é pior ainda, nesse estudo, que teve um follow-up de 6 anos, 25% dos indivíduos ainda apresentavam déficit após a sua alta de um quadro onde teve septicemia. Então, nós sabemos que quadros agudos de sepsis se associam com um prognóstico ruim do ponto de vista cognitivo. Qual a importância disso? Durante muito tempo, classicamente em psiquiatria, nós falávamos da diferença entre delírio e demência, em que delírio era um estado que era reversível, né, autolimitado, enquanto que demência era um estado ou progressivo, né, ou estável, no caso da demência pós-traumatismo craniano, mas que não se recuperaria, que o indivíduo não teria recuperação ao seu nível de funcionamento anterior. E hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. Existem inúmeros estudos mostrando que indivíduos que apresentaram delírio, especialmente indivíduos mais velhos, que apresentaram delírio prolongado no CTI, eles vão, caso sobrevivam, eles vão apresentar déficits cognitivos no segmento. Tá? E por que isso acontece? Então, isso acontece, nesse estudo, é muito interessante, justamente avaliando esses déficits em indivíduos que tiveram septicemia, porque durante a sepse, o que você tem é uma liberação muito acentuada de citocinas pró-inflamatórias, né? E é exatamente essa liberação de citocinas que está envolvida nesses déficits neuropsicológicos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente entender. Na verdade, gente, quando você tem coriza, o nariz está escorrendo, você tem febre, você tem aquela fadiga, aquele mal-estar, né, aquele cansaço, na verdade, isso não é efeito direto de um vírus, né? Na verdade, isso é o sistema imunológico fazendo uma reação, e todos esses sintomas que estão descritos aqui, na verdade, são consequência da reação do seu sistema imunológico à presença do patógeno, tá? Isso não é efeito direto do vírus, né? Então, na verdade, sempre nós temos reações imunes que tentam manter o equilíbrio do nosso organismo. E uma das coisas importantes é o papel da micróglia. Na verdade, 2 células são muito importantes quando a gente fala de déficit neuropsicológico pós-septicemia, ou seja septicemia viral ou não. A micróglia e o astrócito. No caso da micróglia, vocês podem ver aqui do lado direito, né? Ela pode ter vários tipos de ativação. Então, ela pode ficar lá sossegada, quietinha, esperando acontecer alguma coisa, digamos assim, e ela pode ser levemente perturbada quando ela vai se ativar e ela vai começar a fazer o principal papel dela, que é fagocitar o patógeno, quer dizer, o invasor, né? E vai ter um efeito anti-inflamatório. Entretanto, em determinadas circunstâncias, eu posso ter endotoxinas e eu posso ter uma ativação que vai fazer com que a micróglia, inclusive, fica com um formato todo diferente, fica mais assim, mais rechonchuda, né? E ela fica completamente ativada. E ela começa a liberar vários fatores
E esses fatores, ao invés de combater a inflamação, eles vão promover uma inflamação, vão alterar a permeabilidade endotelial, ou seja, a permeabilidade vascular vai ficar alterada. E isso vai trazer consequências, vai trazer sofrimento para o neurônio. E um aspecto importante, porque os indivíduos idosos teriam um risco maior? Pelo seguinte, vocês podem ver aqui na parte A da figura, eu tenho uma infecção sistêmica, e aí, por exemplo, tenho liberação do fator de necrose tumoral alfa, né? E aí, quando isso entra no sistema nervoso, a micróglia, que estava lá quietinha, sossegada, começa a se ativar e ela procura combater de alguma forma aquilo que está acontecendo. Só que essa ativação da micróglia, ela é controlada, de certa forma, pela acetilcolina, tá? O que acontece? No indivíduo mais idoso, ou um indivíduo que esteja tomando medicação anticolinérgica, eu tenho um bloqueio da atividade da acetilcolina. Isso significa que, quando essa micróglia for ativada, eu não tenho tanta acetilcolina para inibir essa superativação da micróglia, e ela vai ficar superativada, e essa superativação da micróglia, então, vai nos levar à neurodegeneração, ou seja, à morte neuronal. E aí, desde o início, os primeiros estudos, já quando a gente identificou a pandemia em janeiro de 2020, pouco tempo depois já começaram a sair artigos sobre consequências, não apenas imediatas, como consequências tardias da infecção pelo coronavírus. As imediatas são aquelas conhecidas e que aparecem com frequência na mídia, como, por exemplo, um aumento da incidência de acidente vascular cerebral. Está claramente relacionado com a infecção do coronavírus. Mas a questão toda aqui são as consequências de longo prazo, que é o que nós estamos estudando nessa linha da neurocovid, né? Esse outro artigo questiona exatamente isso. A infecção pelo SARS-CoV-2 causa complicações neurológicas crônicas de longo prazo? Nós sabemos que esses indivíduos apresentam frequentemente fadiga, né? E alguns sintomas cognitivos, mas isso precisa ser melhor esclarecido, né? E nesse estudo no Reino Unido, né, já começa a aparecer claramente que esses indivíduos, exatamente como acontecia com outros indivíduos que sobreviviam à septicemia, né, inclusive septicemia viral, eles apresentam não apenas síndromes psiquiátricas de novo, quer dizer, inéditas, que não existiam antes, principalmente transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade, mas eles começam a apresentar também, a gente já começa a ver isso, sintomas cognitivos. E isso ocorre principalmente existem várias possibilidades, né? A primeira possibilidade seria um ataque direto do vírus ao sistema nervoso, ao neurônio. Seria uma encefalite viral, como nós temos outras encefalites virais. Isso poderia ser por conta da inflamação sistêmica que o indivíduo tem, poderia ser por conta de disfunção de órgão periférico, por exemplo. É relativamente comum que esses indivíduos que têm formas graves da infecção tenham insuficiência renal, né? E eles podem passar a ter déficits cognitivos, como pacientes com insuficiência renal podem apresentar. O mesmo com relação à diminuição de função hepática, por exemplo, né? E, por último, como existe uma modificação da coagulabilidade e possivelmente da permeabilidade endotelial na infecção pelo COVID-19, por alterações cerebrovasculares. Então, eu tenho 4 razões diferentes para apresentar déficits cognitivos pós uma infecção pelo COVID-19. Entretanto, estão surgindo evidências de que, provavelmente, nós temos, exatamente como ocorre nos outros tipos de sepse, uma sequela do que se chamou de tempestade de citocinas, né? Então, existem muitos artigos, e hoje em dia é uma coisa
que para quem é CTista e quem trabalha com coronavírus é uma coisa que você procura, né? Então, existem vários marcadores clínicos, como aumento de ferritina, enfim, vários outros exames laboratoriais que sugerem que está ocorrendo a tão temida tempestade de citocinas. E provavelmente são essas citocinas em excesso que não apenas vão estar relacionadas à mortalidade. Então, esse é um estudo que foi publicado mês passado com os indivíduos da amostra de Wuhan, onde teria começado a epidemia, mostrando que, claramente, aqueles indivíduos que têm mais tempestade de citocinas são aqueles indivíduos que têm um risco maior de mortalidade. A tempestade de citocina, ela já foi descrita em outras situações, até mesmo em neoplasias, né, como vocês podem ver aí. Existem situações genéticas também, que podem cursar com tempestade de citocinas. As sepses, em geral, cursam com citocina, e, no caso, o Covid-19 é um desses agentes, né? Então, isso poderia nos levar à questão do Covid e da demência, que ainda não está bem esclarecido, mas certamente é uma possibilidade bastante plausível. Lembrando que, nesses casos, a gente tem que entender demência como uma coisa dimensional. A gente não pode fazer demência só quando o paciente está naqueles quadros óbvios, evidentes, onde você não precisa nem ir. Eu costumo falar para os meus alunos, você não precisa ir no médico fazer o diagnóstico. Você pergunta para o porteiro do prédio, o porteiro diz, o doutor fulano lá do 602, tá... E aí ele conta para você por que ele sabe que o inquilino, o morador do 602 está com demência. Não precisa nem levar no médico especialista, né? Então, assim, é muito importante a gente identificar a demência nas suas formas mais leves ou iniciais, e não apenas daqueles quadros que são evidentes tardios. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido importante para a prática clínica de vocês, e estou aberto aí às perguntas dos alunos e dos colegas. Obrigado. Bem, quero agradecer ao professor Paulo Matos, né, que nos brindou com uma brilhante apresentação, com Mulher Peculiar, né, trazendo dados de pesquisas do grupo dele, né, enfim, informações muito recentes de artigos publicados esse ano. Então, como sempre, muito bom ouvir o professor Paulo Matos. Tem uma pergunta do Hélio Neto. A depressão é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de demências, porém também é um diagnóstico diferencial. Como diferenciar o quadro apático do declínio cognitivo inicial de um quadro depressivo não relacionado? Essa é uma das maiores dificuldades. Eu trabalho com uma equipe, né, num centro especializado em investigação neuropsicológica. E cada vez que um colega encaminha um paciente para exame, né, que é um exame complementar, cada vez que um colega encaminha um paciente com a dúvida, né, no encaminhamento escreve assim, pseudodemência versus demência. Sempre dá um frio na espinha, porque essa é uma distinção muito significativa. Quando a gente faz o exame da memória, por exemplo, existem algumas dicas que favorecem você saber se o indivíduo está com dificuldades de memória pelo quadro depressivo ou se ele está com dificuldades de memória por conta de um processo degenerativo incipiente, inicial. Por exemplo, um indivíduo com depressão, você apresenta uma história e aí você pede para o indivíduo recontar a história. O indivíduo, tanto com depressão quanto demência, ele vai ter dificuldade de contar. Vim aqui justamente, meu mandou aqui fazer esse exame. Justo problema de memória, eu não lembro quase nada da história que o senhor me contou. Mas vamos lá, fala o que você lembra. Ok. Eu digo assim, tudo bem, você não se lembrou da história, mas agora eu vou fazer uma múltipla escolha, ok? Eu vou dar 3 opções, por exemplo, o nome do personagem, o que ele fazia, onde que ele morava, o que aconteceu na historinha, e você vai me dizer qual das 3 opções você acha que é a correta.
O indivíduo com depressão, apesar dele próprio não resgatar a informação espontaneamente, quando você dá múltipla escolha, ele consegue acertar. Ah, não, foi isso aqui. Ah, não, morava aqui. Não, fazia isso. Já o indivíduo com demência que perdeu a informação, a múltipla escolha ajuda, mas não ajuda muito. Ou seja, o desempenho dele não melhora muito com múltipla escolha. E, além disso, tem uma diferença. Quando a gente, por exemplo, conta a história ou lê uma lista de palavras, a gente pede imediatamente para a pessoa fazer o resgate imediato e depois para fazer o resgate tardio. Lembra aquela história que eu li para você tem meia hora atrás? Você lembra ainda daquilo? Me fala o que você lembra. Um indivíduo que tem depressão, vamos supor que de 100 coisas da história, ele lembrou de 60. Só que daqui a meia hora, ele continua lembrando de 60. Já o indivíduo com demência, logo depois que você conta, ele lembra de 60, só lembrou de você, perdeu quase a metade. Mas daqui a meia hora, ele só lembra de 20, 30. Às vezes, nem lembra que você leu uma história para ele. Então, as dificuldades de resgate do deprimido se mantêm durante esse período, o período do exame. Enquanto que na demência, elas aumentam, porque o material vai se perdendo ao longo do tempo. Além disso, tem algumas dicas clínicas, né? O indivíduo com depressão tem de dizer, gente, não lembro, não sei. Dá uma dica, assim, não lembro da história. Enquanto que o paciente com demência, ele inventa a história. Ele repõe aquele material que ele não lembra, ou ele diz, não sei, ou ele chuta alguma coisa. O deprimido, ele tende a dizer que ele não sabe. Obrigado. Temos outra pergunta aqui. Professor Paulo Matos, obrigado pela palestra. Quais os domínios neurocognitivos têm apresentado mais alterações nos quadros pós-Covid? Isso é umas coisas que nós estamos ainda estudando, mas eu posso falar do que acontece pós-sepse, né? Principalmente velocidade de raciocínio, de processamento cognitivo, né? Que muitas vezes se traduz em velocidade visomotora, mas o indivíduo refere que o raciocínio fica mais lento, dificuldades de concentração e de memória. São as coisas que mais acontecem. Existem estudos publicados com indivíduos sobreviventes de septicemia não coronavírus, em CTI, mostrando que eles têm muitas dificuldades de função executiva. Inclusive, um dos casos mais famosos, que foi publicado como um case report, era justamente de um executivo, né, um empresário, em que, após a internação, a septicemia e a sua alta, assintomático do ponto de vista clínico, ele referia que ele não conseguia fazer as coisas de planejamento, de estruturar, de se organizar, de prever, como ele sempre fez a vida inteira, porque, inclusive, ele era executivo, então ele podia facilmente comparar o antes e o depois. Então, esses são os domínios mais afetados. Obrigado. Pergunta do Cleiton Peixoto. Gostaria de saber um pouco melhor sobre os problemas auditivos e demência. Seria possível que essa deficiência afetar o idoso que não apresenta outros fatores de risco? Aqui esses fatores que eu mostrei da comissão do Lancet, né, são fatores independentes, né? Então, está demonstrado assim que você começa a perder a audição, você começa a diminuir a sua acuidade auditiva, você começa a ter menos estimulação do ambiente. Você também começa, vocês podem observar isso clinicamente, um indivíduo com hipoacusia, né, com diminuição auditiva, ele tende a evitar a interação social como ele fazia antes, porque ele ouve menos, ele fica um pouco mais retraído. Mas então poderia ser um fator indireto, mas não. Além disso acontecer, claro, existe por si só, como um fator independente, a diminuição do input via auditiva, que é algo muito precioso para a gente interage através da linguagem oral, né, a maior parte do tempo. E uma pergunta da Silvonete. Quais são os sinais mais significativos de que uma pessoa está iniciando um quadro de demência? Pois esse é o grande X da questão, né? Em que momento você diz assim,
parece estar começando o processo. E, às vezes, é muito difícil, porque quando o indivíduo é encaminhado para uma avaliação neuropsicológica, você tem que classificar ele em 3 grupos. Eu tenho que sair daqui com 3 grupos. Ou ele é controle, ou seja, está normal, ele tem déficits que foram considerados próprios para aquela idade, ou ele tem transtorno neurocognitivo leve, que é antigamente chamado CCL, comprometimento cognitivo leve, que é um estágio intermediário, que pode ser reversível, inclusive. Não necessariamente vai progredir para a demência. Ou ele já tem demência, né? Na verdade, é uma coisa meio jurássica, né? Chama-se anamnese, né? Uma coisa que está em declínio, né? As pessoas só conseguem falar em DSM. DSM, gente, é para fazer pesquisa, para que as pessoas possam se comunicar e trocar informações usando o mesmo critério. Eu tenho inúmeros pacientes com autismo que não atendem critérios da DSM, né? Como isso não é nenhuma coisa excepcional em medicina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem inúmeros pacientes com lúpus que não atendem os critérios internacionais para diagnóstico de lúpus. E não vejo ninguém sofrer, ter discussão por conta disso. Então, esses critérios, eles são muito bons para pesquisa e para comunicação entre as pessoas. Então, a velha e boa anamnese é que vai identificar se o indivíduo está funcionando abaixo do que ele funcionava antes, mas aí poderia ser pelo próprio envelhecimento. Agora, se isso é uma coisa que está um pouco acentuada e, principalmente, se tem impacto no funcionamento de vida diária. Então, nós usamos escalas de investigação de AVD, de atividades de vida diária, principalmente as atividades instrumentais de vida diária. Ok, uma pergunta do Hélio Rocha Neto. É possível diferenciar o prejuízo cognitivo pós-sepse por lesão autoimune ou tóxica da isquemia cortical secundária à sepse? Do ponto de vista clínico e neuropsicológico, não. Tá? Não, mas é uma das coisas que se investiga, é isso. Se, por exemplo, nesse estudo que eu participo, que é de sobreviventes de septicemia, não coronavírus, existem várias medidas eletrofisiológicas de vascularização, de agentes inflamatórios, para tentar fazer uma análise de como esses fatores se correlacionam e em que grau eles podem ser independentes por si só. Ok. Uma pergunta agora da Maria Francisca Mauro. Qual o tempo adequado para a avaliação neuropsicológica pós-infecção, considerando as alterações transitórias do processo infeccioso? Normalmente, o que nós fazemos é 3 meses, 6 meses e 1 ano. É o que nós vamos fazer, né? Principalmente se o indivíduo tem TEPT, né? Foi entubado, viu as pessoas morrerem do lado, enfim, aquela situação toda. Os indivíduos com TEPT, né? Tem que ser vistos com cautela, porque isso pode afetar o desempenho no teste neuropsicológico. Mas a gente tem procurado fazer 3 meses, 6 meses e 1 ano. Ok. Uma pergunta agora do Leonardo Palmeira. Teria a COVID algum efeito neuropatológico específico ou seus efeitos são comuns a outras septicemias graves? E o fato de estarmos numa pandemia fez com que pesquisas a respeito aumentassem? Na verdade, assim, nós já sabíamos que as citocinas, e particularmente a tempestade de citocinas, era algo importante para o desfecho cognitivo e para a mortalidade em geral. Acontece que, na infecção pelo Covid, o que acontece é que essa tempestade parece ser muito significativa. E é difícil comparar com outros casos, né, de outra etiologia. Mas ela é muito significativa e é a razão pelo qual, por exemplo, medicamentos que antes eram vistos com muito cuidado no início da pandemia, rapidamente passaram a ser medicamentos usados de modo rotineiro, que é o caso da prednisona, que é um anti-inflamatório esteroide e cujo efeito, no caso, o objetivo seria justamente atuar na tempestade por citocina. Ok. Pergunta da Cíntia Machado. No caso de processos inflamatórios,
esses podem gerar sintomas de depressão? Se sim, o tratamento mais recomendado seria antidepressivos ou outras vias? Olha, sim, poderiam causar e comumente causam depressão. Havia uma ideia anterior de que os antidepressivos agiriam menos nesses quadros, né, nos quadros que são secundários a causas clínicas, né? A gente não fala mais causa orgânica porque não existe nada em psiquiatria que não tenha alguma contribuição orgânica, né? Porque funciona dentro de um cérebro, tem que ser orgânico. Não é possível falar em software, né, se você não fala em hardware, né? Você diz assim, não, você tem aquele aplicativo e tal, mas, sim, mas em qual? Computador? Tem quanto de memória RAM? Como é que é? Então, assim, não se fala mais nisso, em orgânica, causa orgânica, né? Você fala assim, manifestações associadas a doenças clínicas, né? Então, havia uma crença de que a depressão associada a essas doenças clínicas não responderia a antidepressivo, mas a gente vê que não é bem assim. Elas podem responder, é claro que depende da etiologia, né? Mas elas podem responder, embora a impressão clínica da maioria dos colegas é que responde menos do que um quadro depressivo tradicional. Tem uma pergunta da Ana Bezerra. Como diferenciar a perda auditiva da demência e da doença de Parkinson? Assim, o Parkinson não necessariamente tem demência, né? Muitos pacientes com Parkinson progridem para um quadro de demência associada ao Parkinson. E existem quadros de demência, como a demência dos corpos de Levy, onde existem sintomas parkinsonianos, né? Os indivíduos com Parkinson frequentemente apresentam sintomas depressivos, mas isso é considerado uma comorbidade, né? Ou então não é uma expressão primária da doença. Ok? Uma pergunta da Maria Francisco. Na palestra, o senhor mencionou que o controle do diabetes mellitus deveria ser feito de forma mais agressiva do que é feita hoje. Haveria já algum comentário quanto a isso, no sentido da cognição? Fazer um tratamento mais agressivo? Olha, o que a gente sabe é, quando você trata de modo mais agressivo, tanto a hipertensão arterial quanto o diabetes, os desfechos melhoram, né? E, teoricamente, haveria também uma melhora no resultado da depressão propriamente dita. Ok. É uma pergunta minha agora, professor Paulo Marcos. Na minha época de residência, a gente falava em pseudodemência depressiva, né? Quer dizer, o paciente ter déficit cognitivo secundários à demência. Esse é um termo que permanece usado na sua prática clínica, professor Paulo? Ele permanece, não apenas permanece, como agora já temos um novo termo, Alexandre, que é pseudodemência, que é o seguinte: o paciente é avaliado, você chega à conclusão que aquelas dificuldades cognitivas estão associadas à depressão. Então, seria um quadro de pseudodemência. Só que quando você faz um segmento mais longo, né, você observa que ele está desenvolvendo um quadro demencial. Então, agora a gente fala em pseudodemência, já se fala em pseudodemência, ou seja, na verdade, era uma demência, só que havia uma contribuição significativa do componente depressivo. Quando você tratou o componente depressivo, o paciente melhorou cognitivamente, só que ele não ficou assintomático. E quando você faz o segmento, você observa que por debaixo daquela depressão já havia um processo degenerativo acontecendo. Uhum. Bem, não temos mais perguntas. Eu queria novamente agradecer ao professor Paulo Matos, né, que nos brindou uma excelente apresentação. Desejar um bom final de semana ao professor Paulo Matos e a todos que estão assistindo, e informar que na próxima semana teremos o palestrante Dr. Luiz Ari Messina, com o tema Construir, Colaborar e Disseminar o Conhecimento em Rede.
Então, novamente agradecendo ao professor Paulo Matos e desejando um ótimo final de semana para todos. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos. Um abraço.